Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso videocast podcast Aprendi com Papai para conversarmos sobre um tema muito importante. Nosso tema de hoje trata sobre a questão do sistema carcerário no Brasil. Nós vamos dar dicas, falar sobre as principais causas, consequências dos problemas que envolvem o sistema carcerário brasileiro. Para conversar conosco, entre sempre em contato por e-mail aprendicompapai@gmail.com ou entre no nosso site aprendicompapai.com.br. Todos os nossos vídeos estão disponíveis no YouTube, no canal Aprendi com Papai, e você consegue escutar também sempre os nossos podcasts com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Hoje temos um convidado muito especial, que é o André. O André vai se apresentar e já vai aproveitar e falar a banda do dia, que é uma indicação dele mesmo. Vai lá, André. Ô Marcelão, beleza? Beleza? Galera, tudo bom com vocês? Meu nome é André Felipe, sou professor de redação, né? Tivemos junto em correção de Enem. Sim. Já em outros momentos aí pra trás, sim, né? E eu queria hoje, pra indicar aqui pra gente tocar legal, uma banda, cara, que é uma indicação de coração mesmo, a galera. Que Legião Urbana? Não, velho, essa não. Essa eu larguei tem uns 20 anos. Largou, ok. Mas essa banda que eu vou indicar aqui é de uma galera que é de coração mesmo, que é a Panela Elétrica. É a banda aí que surgiu em BH nos últimos anos. Tem um meu primo lá, Henrique Leão, manda bem na bateria. Bacana demais. Abração aí pra ele. E a música que eu vou indicar pra ele é Perto do Mar, né? Bacana demais, procurem ouvir. Os caras estão aí com uma nova pegada aí bacana do rock, pegando as referências aí da MPB, do rock brasileiro. Os caras são fera, velho. Tatuando no escuro, o traço encontra espaço e mesmo entendendo me encontro, tateando pra encontrar o que tá claro. Tatuando no escuro, o traço encontra espaço e mesmo... Então vamos lá. Seguinte, gente, o nosso tema de hoje é sobre o sistema carcerário. André, é o seguinte, velho. Por que é importante a gente conversar hoje sobre essa questão do sistema carcerário no Brasil? O que você pensa sobre esse assunto? E mais, por que hoje a gente está falando sobre isso? Ô Marcelo, o negócio é o seguinte, né, cara? 2017 começou já com uma pancada na cara de todo mundo, né? Sim. A gente achou que 2016 foi ruim, falou, 2017 vai ser melhor, mas aí já começou com o caso daqueles 2 massacres que aconteceram no norte do país, que deixaram em presídios mais de 100 pessoas mortas, sendo configurados como os maiores massacres da história penitenciária do país. Portanto, é um tema que está aí atual, né? É um tema que foi muito vinculado na mídia, trouxe uma série de discussões importantes, várias polêmicas, que desse jeito não tem como a gente fugir disso não. É uma questão que está emergente nos dias de hoje e que eventualmente pode aparecer em várias provas, com certeza. Quando a gente vê toda essa discussão e todo esse debate a respeito do sistema carcerário brasileiro, eu acho que é dos poucos momentos que a gente para pensar mesmo a situação que a gente está envolvido. Eu estava lendo um dia um texto do Marcelo Freixo, que ele estava falando que muitas vezes as pessoas elas literalmente ignoram a questão dos presidiários e as pessoas não se importam enquanto está tudo bem. Agora, precisa muitas vezes de uma rebelião, precisa às vezes de ter um massacre de grandes proporções para que a população comece a se incomodar, né? A impressão que eu tenho é que muitas vezes, enquanto os presos estão escondidos, isolados da convivência social, é como se eles não existissem. E aí a gente precisa ter um massacre de grandes proporções para que a gente comece a discutir um pouco mais sobre esse assunto. Concorda mais ou menos com essa ideia? Nossa, eu concordo demais. E ainda tem outra coisa, né? Se você for pensar, ainda vem quando vem esse tipo de discussão, ainda vem muita gente acreditando que esse massacre é pouco. Sim. Que tinha que matar todo mundo mesmo. E aí vem toda uma série de questões envolvendo direitos humanos e uma série de teorias que a gente precisa voltar a discutir, porque como você falou, e perfeitamente, a gente não pensa na população carcerária ou nos efeitos dela que elas podem causar, né? Eventualmente daqui a alguns anos, caso não seja tratada adequadamente, né, no nosso dia a dia. Uma coisa que foi interessante, você falou sobre pessoas que falaram que deveria ter morrido mais gente. Só para contextualizar e lembrar um pouquinho, né, em janeiro, um dos secretários do governo, Temer, inclusive, chegou a fazer exatamente essa declaração, né? Ele ainda falou, eu lembro que ele usou um termo curioso, ele falou assim, nesse aspecto eu sou meio coxinha mesmo. Eu acho que, na verdade, devia ter um massacre por semana.
Ele foi afastado, né, depois dessa observação, mas é curioso a gente pensar o tanto que existe uma naturalização desse processo, que um cara que às vezes tem uma representação muito importante no governo federal é capaz de falar uma coisa com tanta naturalidade assim. É um pouco dessa questão até do discurso de ódio, do ódio entre determinados grupos na sociedade brasileira também, né? Com certeza, com certeza. Se o cara fala isso na posição de uma entidade pública, de uma autoridade, quer dizer que é tido como normal. Ele acreditou que não teria problema nenhum falar isso, e a sociedade também, muitas vezes, acha que não tem problema mesmo não. E o pior é que muita gente nem lembra mais que aconteceu, não lembra da chacina, não lembra dos conflitos nos presídios, não lembra dessa declaração. Então a população brasileira literalmente tem memória muito curta nesse aspecto. Quando a gente pensa em sistema carcerário, eu gosto muito de discutir com os alunos, e com certeza você também faz isso, sobre a importância de ter interdisciplinaridades e sobre a importância de ter um bom repertório sociocultural no texto. Obviamente, um repertório que vai ser usado na redação de uma maneira produtiva, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar com o pessoal é o seguinte: você não vai chegar e pegar um monte de frase de um monte de gente, um monte de ideia, colocar no seu texto e pensar que por isso você vai tirar uma nota muito boa. Você precisa usar o repertório de maneira produtiva. Para esse tema, teria alguma interdisciplinaridade que você acha que seria praticamente garantido que daria certo? Ô Marcelo, não tem como não falar de um dos maiores autores aí do século XX. Eu até trouxe o livro dele que fala sobre esse assunto, que é o nosso Michel Foucault, né? Ele tem esse livro que é o Vigiar e Punir, se você observar o subtítulo dele, Nascimento da Prisão, né? Que vai discutir muitos aspectos que são importantes para a gente entender um pouquinho sobre essa questão. Vou dar uma ideia aqui básica sobre ele. É claro, assim, o Foucault que me perdoe, estou simplificando, coitado aqui. Por exemplo, ele começa discutindo com a gente um pouquinho sobre a questão da evolução do sistema penitenciário ao longo da história. E ele lembra de algumas coisinhas que certamente o aluno vai se lembrar e pode ser muito interessante. Por exemplo, até o século XVIII, né, e ao longo do século XVIII, inclusive, nós tínhamos um tipo de punição que era muito associado a espetáculos públicos. A punição do criminoso, a punição daquela pessoa que era condenada, era sempre um evento social em que você tinha muitas vezes cenas de mutilação, de decapitação, a guilhotina que surgiu, né? Todas essas questões que eram levar a pessoa à praça pública, todo mundo aplaudia, aquela cena que a gente já viu em filme e tudo mais, né? Sim. A gente pode lembrar, isso aí ao longo da história, alguns casos emblemáticos. Por exemplo, Jesus Cristo, né, foi condenado à morte em público. Nós podemos lembrar Tiradentes, né, aqui em Minas Gerais, foi enforcado, depois esquartejado, teve as partes expostas nas cidades, né, como forma de assustar, de amedrontar e dar o exemplo, né? Então, essas questões são todas bastante recorrentes e que mostram como é que era essa ideia da punição anteriormente, que era uma punição que o Foucault fala que era centrada no corpo do indivíduo condenado. Eu vou punir usando o corpo dele, um domínio sobre o corpo dele e de uma maneira pública. Entretanto, ali a partir do século XIX, começou a ter todo um movimento aí de modificação em que houve o quê? Passou-se a demonizar, né, gradativamente a ideia dessa punição espetacular. Essa punição que vai a público, essa punição que todo mundo vê, que todo mundo aplaude, começou a não ser tão bem vista assim. Com isso, começaram a acontecer alguns processos em que esse tipo de punição contra o corpo, marcado e público, passou a ser cada vez mais velado. As punições passaram a ser burocratizadas. O Foucault ele tem um termo interessante no livro que ele fala que é o enterramento burocrático da pena, né? Ou seja, aquilo que antes era público agora vai começar a entrar nas instâncias, né, burocráticas mesmo. Então vai ter o local para ser feito isso. E o que é interessante? A ideia disso faz com que deixe de ter essa ação a princípio com um foco total em cima do corpo e passe a ter ação com foco no que o Foucault chama da alma. Essa aqui não é aquela alma cristã que a gente está acostumado a discutir de vez em quando, não. É a alma pensando até numa questão da consciência. Então, por exemplo, eu vou punir alguém que praticou uma agressão, eu estou punindo o agressor, eu estou punindo também a agressividade, a sua ideia. Então, eu estou falando de uma coisa que vai servir para também a externo do próprio corpo do sujeito. Agora, é claro que a punição ao corpo continua acontecendo. Você percebe, por exemplo, que tem a privação de liberdade, a privação sexual,
né? Você tem ainda, muitas vezes, questões de agressões físicas mesmo, regulação de alimentação. Então o corpo ele ainda continua sofrendo ali. Entretanto, agora o foco é um pouco diferente. E isso aí serviria para você manter ali, por exemplo, as posições que existem na sociedade. Por que o corpo é tão importante, ele não deixa de ser punido? Aí tem uma coisinha que o Foucault fala que é muito legal, que ele fala do corpo do rei e o corpo do condenado. Sim. Eu gosto de pensar no corpo do réu, embora, claro, na época não fosse usar essa palavra, né? Quando você tem um rei que morre, tem toda uma cerimônia em relação ao corpo dele que era para manter a figura dele existente mesmo após a sua morte. O rei não pode ser morto e enterrado de qualquer jeito. Tem toda uma pompa envolvida, toda uma cerimônia. O prisioneiro, ele também não pode ser simplesmente jogado. Tem toda uma cerimônia, tem um julgamento, tem os processos legais, o recurso, o cara vai ser preso, ele tem que cumprir a disciplina. Até o momento que ele sai, ele segue todo um ritual. Para quê? Esse ritual ajuda a reforçar quem é quem. No caso do rei, afirma, olha, ele era o rei, não morreu qualquer um. No caso do prisioneiro, ele é o prisioneiro. Então você tem que esse sistema, embora tenha mudado, hoje eu não vou ter esse sistema vingativo público que era o antes, ele ainda tem esses traços dessa punição, mantendo ali os poderes, mantendo as lógicas que a sociedade constrói. E quando a gente pensa hoje diretamente, muito do sistema penitenciário, só por essas informações que você acabou de passar, eu vejo que ainda tem muito disso, né? Inclusive quando você fala dessa punição ao corpo, tem uma coisa que é mais assustadora ainda quando a gente pensa nos grandes presídios, que eu tenho a impressão que não só o Estado faz essa punição ao corpo, quanto os próprios presos também fazem muito dessa punição. Todo mundo já deve ter escutado várias vezes as cenas comuns que acontecem nas cadeias de estupros coletivos em relação a um homem que muitas vezes é um estuprador ou que abusou sexualmente de alguém. Essa pessoa também sofre punições físicas. É interessante que a gente pense também que a condição dos presídios, o número de pessoas que eles colocam numa determinada cela muito além do que seria o normal, também é uma outra forma de punição do corpo do indivíduo, além do cerceamento de liberdade, de várias outras questões. O que é mais que a gente tem hoje que vale a pena ser ressaltado em relação a essas punições, não só ao corpo, mas ao indivíduo como um todo? Bom, a gente pode lembrar que essas punições que vêm além daquela pena institucionalizada e martelada pelo juiz, muitas vezes elas acabam indo para além também do objetivo legal do sistema carcerário, né? O sistema carcerário, ele não está ali para punir, para agredir a pessoa, não está ali para servir de, olha só, você vai ter um castigo. Ele está ali, sobretudo, com a questão da reinserção. Essa é uma discussão que foi crescendo ao longo da evolução desse sistema. Então, o que você pensa? Quando um sujeito entra numa condição dessa e aí ele sofre vários atentados aos seus próprios direitos básicos como ser humano, os direitos, por exemplo, de vida, o direito à vida dele, ele é agredido, ele é ameaçado de morte, ele é frequentemente morto, né? E aí acaba também todas aquelas questões das brigas internas e tudo mais, fora as questões de privação de alimentação e tudo mais, você acaba negando dele essa essência aí como pessoa. E essa essência como pessoa nega também a sua característica de cidadão. Então, e isso faz com que o cara, às vezes, quando ele sai da cadeia, como dizem, né? Sai muito pior do que entrou, né? Com certeza. E o pior é que isso, geralmente, essas pessoas que ficam literalmente mofando nas cadeias, quando a gente para pesquisar e para analisar, o perfil é sempre negro, pobre, pessoas que muitas vezes não têm condições de contratar um bom advogado para que ela consiga ter o direito, de fato, à defesa para conseguir sair o mais rápido possível dessa situação. Né? Isso aí, inclusive, Marcelo, fica até uma dica muito boa, já que a gente estava falando de interdisciplinaridade, né? Um documentário excelente que chama Sem Pena. Sem Pena, muito bom. E ele fala muito disso, ele tem um relato de algumas pessoas que sofreram, por exemplo, foi preso com a prisão provisória por muito tempo, não conseguiu ter, por exemplo, seu julgamento, não tinha dinheiro para pagar, o outro que foi alvo de suborno policial e várias outras coisas que a gente vê que a questão é muito complexa. Sim. Que não é meramente quem tá lá é bandido e tem que sofrer. Uma coisa que é interessante, sempre que a gente pensa em Enem, redação de Enem, é pensar numa coisa que você disse agora há pouco que é bem importante. Pensar que o objetivo de uma pessoa que está presa hoje é o objetivo de recuperar esse indivíduo. Mas quando a gente vai enxergar o sistema penitenciário da maneira que ele funciona de fato, a gente continua tendo a impressão que o objetivo quando coloca um cara na cadeia
é punir, é agredir, é maltratar e etc. E daí que surge esse grande problema. Nós temos no Brasil e nós temos aqui em Minas Gerais a APAC, né, que está um pouco na contramão desse processo, que funciona, é considerado de fato uma forma de detenção, mas os presos, digamos, eles têm a possibilidade, por exemplo, de plantar, colher, cuidar da própria casa, eles cuidam das próprias atividades, funciona meio como uma biovila, talvez, eles têm essa possibilidade de se autossustentarem durante determinado momento, eles podem sair, eles têm a chave da porta e tudo mais, que é um modelo bem mais interessante. Claro que seria utópico se a gente pensasse que em todos os lugares a gente ia ter esse modelo, porque senão os presídios eles até perderiam um pouco dessa questão do receio da população em ser de fato presa. Mas é interessante a gente ter esse tipo de modelo também, né? Com certeza, ainda tem até uma coisa muito legal em relação às APACs, que, por exemplo, se a gente fala que o objetivo do sistema penitenciário é você gerar em reinserção, o sistema convencional tem uma taxa de reincidência no crime, ou seja, o criminoso sai e é preso novamente, de 75%, mais ou menos. As APACs, essa taxa é menos do que 20%, em torno de 15%. Então, nisso aí você já vê uma diferença muito grande em relação a essa reinserção. Essas coisas que você falou que acontecem na APAC, a pessoa poder trabalhar, ter uma própria renda, ela ter direito aí, por exemplo, acesso à saúde, à alimentação adequada, segurança, liberdade religiosa e tudo mais. Sabe de onde as APACs tiraram isso? Da lei. A lei prevê isso. Geralmente a gente pensa que o cidadão que é preso, ele perde seu caráter de cidadão. Sim. Na verdade, não. Ele perde ali sua liberdade de ir e vir. Mas ele continua sendo cidadão e tem os mesmos direitos que nós temos. Ele pode trabalhar enquanto está na prisão? Pode. Mas muitos presídios não oferecem essa possibilidade. Nós temos hoje, por exemplo, no sistema convencional, que só cerca de 80% não tem oportunidade de trabalhar. Né? Mesmo com programas que, por exemplo, permitam acordos em que ele trabalhe ganhando menos com salário mínimo, como forma de ser atrativo para empresas, uma contrapartida por contratar alguém que é detento. Vamos imaginar assim, um suposto risco que o empresário poderia achar que segue. Sim. Então, esse tipo de coisa que a gente vê das APACs mostra justamente uma ação que, como você falou muito bem, é na contramão e os resultados também são na contramão. E tem uma outra coisa que é legal de a gente ver, falando em contramão, que é uma característica do Brasil. Enquanto o Brasil hoje tem a 4ª maior população carcerária do planeta. E a despeito das outras 3, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, o Brasil tem aumentado o número de presos. Os outros países têm diminuído. Para você ter ideia, no início dos anos 2000 nós tínhamos cerca de 233 mil presos. Hoje esse número passa de 630 mil. Né? Me pergunta se tem esse mesmo avanço no número de prisões e de celas. Claro que não. Nós temos 42% em média de excedente. E o Brasil ele cresce muito em termos de número de pessoas nas penitenciárias, lembrando um pouco do próprio modelo norte-americano, né? Falando em modelo norte-americano, você falou de um filme, eu quero falar de outro documentário que muita gente já deve até ter visto, está disponível no Netflix, que é a 13ª Emenda, que mostra essa questão desse aumento e desse crescimento do sistema carcerário norte-americano e dessa política de encarceramento em massa que todos nós já sabemos que não funciona tão bem quanto a promessa diz que vai funcionar. De fato, a gente tem hoje qualquer crime, por menor que ele seja, você pega essa pessoa, coloca essa pessoa na penitenciária, submete essa pessoa a condições ruins de sobrevivência. Na maioria das vezes, não oferecem um curso de capacitação para essa pessoa aprender um determinado trabalho, para quando sair, ela conseguir se virar no mercado novamente. Não existe parceria no sentido de empresas que poderiam utilizar da mão de obra desses ex-presidiários para que as pessoas se reinsiram no mercado de trabalho. Então a gente passa por todo um processo que é bem complicado. Né? Falando sobre essa questão das penitenciárias e pensando em texto, obviamente, você já sabe que a gente trabalhando com o Enem, falou em texto, a gente já pensa, apontamos um monte de problema. Depois que a gente aponta um monte de problema, a gente sempre precisa da nossa bendita proposta de intervenção. Querendo ou não, a gente já começou a conversar sobre isso. Quando a gente falou do modelo das APACs e tudo mais, já é um pouco disso. O que mais você acha que pode ser válido? Eu acho que essa ideia que você acabou mencionando, por exemplo, de formar parcerias com empresas para que você tenha, num processo final de pena, fazer uma transição para que a pessoa volte à vida social de uma maneira plena, essa parceria para que promova uma contratação dessas pessoas em fase de transição, no finalzinho da pena, seria uma coisa muito legal.
Você trabalhar com aí as garantias legais em relação, por exemplo, ao oferecimento de cursos profissionalizantes dentro dos presídios, Sim. de modo que a pessoa de fato tenha uma atividade para que ela possa sair dali capaz de fazer algo. Afinal de contas, a pessoa que sai dali, ela não quer voltar para lá. É óbvio, ninguém quer voltar para lá. Mas não adianta nada se você não tem outra oportunidade, a tendência é que você acabe cometendo o mesmo crime. Sim. Então você tendo essa questão de incentivar cursos profissionalizantes, coisas como acontecia, aquela possibilidade do Enem para pessoas privadas de liberdade, né? Claro. Que é uma coisa legal, uma forma de a pessoa poder ainda estar inserida nesse ambiente de educação. Acho que são medidas que podem ser bem legais. Temos questões também, né, que são relativamente óbvias no que diz respeito à infraestrutura, no que diz respeito à questão da alimentação, questões que são básicas no que diz respeito à questão da sobrevivência do indivíduo. Com certeza. Né? E eu vejo também uma coisa um pouco mais a longo prazo, mas que é praticamente infalível em Enem, que é a questão do investimento em educação para que essas pessoas tenham outras oportunidades. Obviamente, é sempre interessante a gente perceber o seguinte: ninguém passa a desenvolver alguma atividade criminosa somente por opção, né? Muitas vezes você tem um contexto social e você tem toda uma dificuldade desse indivíduo de se inserir no mercado de trabalho tradicional. Então, se a gente consegue melhorar um pouco essa questão da educação, obviamente é um bom caminho também, concorda? Com certeza, perfeitamente. Fechamos nosso tema, olha que beleza. Já falamos propostas de intervenção, argumentos e interdisciplinaridades, tudo resolvido. Bom demais, né? Bom demais, Mais então, fácil né? que isso aí, só tirar 1000. Exatamente. Moleza pra caramba. Então, ótimo. Agora, gente, é isso aí então. Escreve seu texto, seja muito feliz, aproveite. O André tá aqui. Contatos, André, pra quem quiser te conhecer, pra quem quiser te mandar nudes e etc. Olha, não manda nudes não, tá, gente? Pode ser meio assustador. Bom, meu nome é aí André Felipe, como já falamos, contato meu, você pode procurar no Facebook, André Felipe Souza Cecílio, né? Instagram também estamos lá, André_Souza91, né? Que são as duas que eu mais uso aí. O WhatsApp eu não vou passar não, porque senão daqui a pouco... Manda nudes. Ok. Gente, é isso aí então. Muito obrigado, viu? Valeu, André. Falou, Bom demais. obrigado, Valeu, Marcelo. gente. Abraço. She's so my new jeans. My father